Olá, amigos. Nas reflexões da semana passada ou anterior, nós gravamos o estudo sobre a ubiquidade, que é a capacidade de um espírito desencarnado poder se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo, conforme o seu grau de evolução moral, situação que está intimamente vinculada à sua condição moral. Hoje nós vamos estudar a bicorporeidade. O nome já está dizendo, bi-2, corporeidade, dois corpos. Ou bilocação, quer dizer, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou como é conhecido mais convenientemente no nosso meio, desdobramento. Por que desdobramento? Por que bilocação? Porque é um procedimento, é um fenômeno que se dá com os espíritos encarnados. É até interessante aqui fazer um adendo. Quando existe um fenômeno da alma, do tipo bicorporeidade, quer dizer, o meu corpo está aqui e o meu espírito aparece num outro lugar, isso não é um fenômeno mediúnico. Porque o mediúnico é o relacionamento do médium com alguém do mundo espiritual, com uma entidade espiritual. Esse é ele com ele mesmo. É o corpo aqui e o espírito lá. Isso é um fenômeno anímico. Anímico quer dizer da própria alma do indivíduo. A primeira diferença que existe entre a bicorporeidade e a ubiquidade que nós estudamos nas reflexões anteriores é que ela não tem vínculo nenhum com a qualidade moral do indivíduo. Uma pessoa simples pode ter esse dom, vamos dizer assim, essa aptidão de relaxar seus laços com o seu corpo e ser visto. Então nós vamos usar alguns exemplos de pessoas comuns. Por exemplo, tem um caso de Minas Gerais, o caso de uma professora que ela ficava no quadro negro e de repente ela entrava em letargia. E as pessoas viam ela andando no jardim. Mas sabiam que ela estava ali. Mas ela estava lá no jardim. Daí eles sabiam que ela tinha essa bilocação, quer dizer, essa facilidade de estar em dois lugares. Então, por que isso pode acontecer? Por causa do corpo espiritual, do perispírito. Então, eu estou dentro de um corpo, tenho um corpo espiritual, estou dentro de um corpo físico. Eu sou igual a um espírito desencarnado dentro de um corpo físico. Então, eu posso me materializar em outro lugar. É isso que Allan Kardec vem nos explicar através dos ensinos dos espíritos superiores. Uma pessoa pode, deixando o seu corpo físico ou adormecido, ou em letargia, ou alguns até conscientemente, irem para outros lugares. Mas isso não está ligado à questão moral das pessoas. Então aí vem uma pergunta, se não está ligado à questão moral, por que muitas pessoas da igreja, por exemplo, foram santificadas em função de ter esse fenômeno? Não foi porque apareciam em outros lugares, mas pelas curas que faziam nessa materialização fora do corpo em outros lugares. Então a santificação que eles recebiam não era pelo fato da bilocação. Por exemplo, essa professora, ela seria santificada só porque aparece andando no jardim? Que benefício tem isso para a humanidade? Absolutamente nenhum benefício. Nós temos Allan Kardec no Livro dos Médiuns, questão 115, apresenta o caso de uma vendedora de frutas lá da província onde vivia o pessoal na França, em que aparecia na casa de uma senhora, toda noite ela aparecia lá. E era uma pessoa que estava viva, estava encarnada, e ela aparecia à noite na casa da mulher, e a mulher percebia aquele espírito lá e sabia que provavelmente ela estava dormindo, que ela não tinha morrido. Não era uma aparição espiritual. Aí se fosse, é um tipo de mediunidade. Para quem está vendo o espírito materializado, isso é mediunidade. Porque pode ser que só ela consiga ver e outros não consigam. Então é interessante, é um estudo bem delicado a bicorporeidade, porque quando o espírito se manifesta fora do corpo, se ele se materializa, se torna tangível, todo mundo vê. Jesus materializado após a sua crucificação, ele se tornou visível para todos, todos o viam. Agora, não é pela sua superioridade moral, é porque a bilocação é um fenômeno da natureza do espírito. Então nós voltamos aí para as fenômenos vulgares. Há um caso que Allan Kardec apresenta no Livro dos Médiuns de uma senhora muito enferma que recebeu uma visita de um senhor de terno
com uma caixinha de rapé, sentou, entrou sem falar, sentou numa poltrona e ele ficava em silêncio lá. E era grave, não era simples o problema dela. E ele pegava o rapé, dava aquela, não sei como é que chama, cheirar, usar, tomar. E ela tentava conversar e o espírito dava um sinal para ela não conversar. E de repente ele sumia. E ela pedia para ela dormia, quando acordava ele não estava mais ali. Ele era um senhor que ela conhecia da sociedade, mas com quem não tinha intimidade. Um dia, diz Allan Kardec, está no livro dos Médiuns, capítulo, se não me engano, 7, está lá na questão 116. Ele vem visitá-la. E quando ele vem visitá-la, ela agradece, obrigado pela visita que o senhor veio, embora tarde da noite, era mais de 10 da noite, para aquela época que não tinha luz elétrica, né? E ele fala, mas eu não vim visitá-la, eu tinha a intenção de vir visitá-la, mas é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Então você veja, aquele espírito já estava fora, se desdobrando provavelmente quando o seu corpo dormia. Então agora nós vamos para os espíritos que, evoluídos, que têm esse mesmo dom da bicorporeidade, e aí eles se diferenciam dos outros, porque eles usavam isso para o bem do próximo, para fazer a caridade. E nós temos no Brasil, gente, um caso muito bonito, que é o caso do Frei Galvão. O Frei Galvão se tornou o primeiro santo genuinamente brasileiro, né? Nasceu em Guaratinguetá, desencarnou em São Paulo, com mais de 80 anos de idade, e ele era uma pessoa de uma caridade, de uma bondade, e ele tinha o dom da bicorporeidade. Então, na literatura, inclusive foi usado para sua beatificação e depois santificação, foi santificado em maio de 2007, se eu não me engano, pelo Papa Bento XVI, ou 2011, quando ele foi santificado. Uma das coisas foi por causa dessa bilocação, mas pela caridade que ele fez lá. O caso era um caso muito parecido com o que aconteceu com Eurípides Barçanufo, o nosso grande espírito, mensageiro do Cristo, trabalhador, que fez um parto, na verdade. As pessoas evocavam ele, tinham nele, quando ele encarnado, tinham ele na condição de um santo. Então, quando entrava em sofrimento, pediam ajuda para ele. E ele estava lá, rezando missa noutra cidade, tendo tarefas nas igrejas, e ele sentia aquela evocação. Então, ele deixava o seu corpo e não raras vezes se materializava, podendo ser visto pelas outras pessoas. Então, tem um caso muito interessante de Frei Galvão, que um dia de muita chuva, no interior do Rio, uma mulher começa a passar mal dando à luz, ou parece que a criança estava atravessada. E ela pede para o marido ir chamar para o Frei Galvão. Falou, mas Frei Galvão está lá na cidade do Rio. E ele pegou um cavalo, um ajudante, e dispararam em direção ao Rio de Janeiro. Demorou para chegar lá. Quando chegou, descobriu que ele tinha saído para uma peregrinação para outra cidade, a pé, uma viagem de 90 dias, para um encontro, um tipo de um cursilho, de um consciábulo. E aí, quando ele volta, a mulher estava feliz da vida, porque não, ele veio. Achei gozado porque estava uma tempestade e ele estava enxutinho. E ele chegou, ele fez uma prece do meu lado e disse para eu ficar tranquilo que tudo daria certo. E o neném já nasceu, ela estava com o neném no colo. E aí o marido ficou encismado, ele ficou cismado, né, como a gente diz. Ele pegou o cavalo no outro dia, foi de novo para o Rio perguntar onde é que está o Frei. O Frei está lá naquele encontro, ele foi para lá. E aí confirmou que realmente ele não estava ali, no entanto ele esteve lá. Isso chama-se bilocação. Então é uma aptidão anímica do espírito de qualquer pessoa, pode ter, não está ligada à evolução moral do indivíduo, mas quanto mais evoluído o indivíduo, mais é conhecido os benefícios com que eles trazem para as pessoas que estão em sofrimento. O próprio Frei Galvão, tem um caso dele de um capataz, um dono de uma fazenda muito agressivo, começou a surrar um escravo com tanta agressividade que o escravo se soltou, pegou uma faca e conseguiu ferir de morte o dono daquelas terras. E quando ele caiu, ele era católico devoto e tinha uma fé em Frei Galvão que era encarnado, estava vivo aqui na terra. E ele começa a pedir ajuda e Frei Galvão está rezando uma missa numa cidade distante. Então contam daí as pessoas que testemunharam para ajudar na sua beatificação e depois santificação, que ele para a missa e fala assim, eu vou pedir para vocês
fazendo uma Ave Maria por um moribundo neste momento. Fechou os olhos e ele foi aparecer na estrada onde estava caído o corpo da pessoa, e todos que estavam em torno viram ele. Ele chegou, deu a extremunção para o dono da fazenda e depois voltou e continuou a missa. Então ele, pelo Espírito, com seu corpo espiritual, se desloca, se materializa, mas seu corpo físico fica onde ele está. O seu espírito, diz Allan Kardec, fica vinculado ao seu corpo físico, porque ele não desencarnou, ele só se expressou à distância. Então ele está ligado por laços que mantêm vinculado o seu corpo espiritual ao corpo físico. E é uma característica do nosso Eurípides Barçanufo, que conta essa história que é muito curiosa, em que ele diz assim, que ele dava aula e acontecia muito com ele. Ele estava dando aula, ele fala para os alunos: olha, vai entrar um senhor aí pedindo para eu visitar a esposa dele, mas eu já fui. Eu acabei de estar lá, já fiz o parto, a criança já nasceu, é que ele demorou para chegar. Ele vai entrando aqui, olha, pode ver, ele já está chegando. Isso entra o senhor. Eurípides, por favor, minha esposa, eu já fui lá, já fiz o parto. E ele não acreditou. Aí ele falou: não, eu tenho que levar você comigo, prometi para minha esposa. Aí ele pediu os alunos que aguardassem, ele despediu e foi acompanhar aquele senhor. Quando chegou lá, a mulher dele falou: o senhor voltou, senhor Eurípides? Tá, obrigado por tudo que o senhor fez, a criança está ótima. Quer dizer, ele já tinha estado lá nesse fenômeno natural, espiritual, chamado bicorporeidade ou bilocação, que muitos chamam de desdobramento. Até o nosso próximo encontro.